todos os campeonatos na gestão Flávio, é muito do Flávio, muito do Flávio. A gente apenas botava em campo aquilo que o Flávio determinava. O Flávio foi absoluto, ele pegou o Avaí no fundo do poço. Foi um ano difícil, a gente pegou o clube numa situação paupérrima de recursos financeiros. Situação financeira que o Avaí passava por uma situação muito complicada. Então a gente criava, tinha que correr atrás, tinha que inovar, tinha que criar, porque não tinha dinheiro do futebol, nenhum. O Avaí foi campeão brasileiro sem um centavo de cota de televisão. A história do título brasileiro de 98 começa 2 anos antes, quando a diretoria comandada por Flávio Félix toma posse. O Avaí estava sem série, não disputaria a Série C. Em princípio, o Flávio até queria desistir de fazer essa Série C. Ele estava meio nervoso porque não tinha dinheiro. E na insistência e alguns amigos que a gente tem forte ali dentro do Avaí, convencemos ele a participar dessa Série C. Só que em 1997 o Avaí se sagrou campeão catarinense. Carlão, Evandro, Altair, Jacaré, Dão, Regis, Sedenir, Belmonte, Roberto Cavalo, Fantique, Sandro Silva, Itá e muitos outros conquistaram o título pelo Leão da Ilha. Já era a base para o ano de 98. Aí pega o carro aí, te joga para Floripa, você vai para onde? Para o Avaí. Peguei, fui, cheguei lá, me deparei com o Rafael Granite, na época que estava como treinador lá. Ele já tinha me tentado conversar comigo há um mês atrás, só que quando ele soube que eu estava no Operário de Ponta Grossa, ele disse, não, deixa o Altair lá, tá trabalhando. Aí na época, eu acho que o diretor lá era o seu Emílio Peçanha, ele me recebeu e foi uma coisa muito louca, que eu entrei na secretaria, eles estavam com o papel pronto, assinei o contrato e saí da secretaria, o Granite veio com coletes e jogou por cima do alambrado. Ó, vai lá, te veste, vem pro coletivo. Isso eu acho que era uma quarta, quinta-feira e a estreia era em Blumenau, se não me falha a memória, meio de semana. Só que não deu, a documentação não deu condições e eu tive eu digo isso porque aconteceu, né? A felicidade de estrear logo num clássico. Quando eu cheguei no Avaí, o Avaí tinha problema de batedores de pênalti. Não é? O Avaí tinha, eu acho que perdi, tinha o Dão, que batia, alguns jogadores tinham batido e não tinham sido felizes. Eu até brinquei, eu disse, na hora eu cheguei assim, acabou o problema de vocês. Não é? O pênalti é comigo. Esse problema vocês não vão ter mais. E na realidade eu fiz aquele ano ali, eu acho, contando o catarinense com o brasileiro, eu devo ter feito 12 gols de pênalti. Eu perdi um pênalti, né, eu perdi um pênalti que foi contra, acho que foi contra o Santo André. Porque eu tinha um ritual, botava a bola, vinha de costa, dava 8 passos para trás, dava um saltinho, que eu lembro muito bem como se fosse hoje. Né, e não olhava mais para a bola, olhava para o goleiro. Hoje que os pessoal já bate olhando para o goleiro, eu já batia em 98. Né, eu batia em 98, batia olhando para o goleiro e chegava em cima, quebrava o pé. E eu lembro direitinho que nesse que eu perdi, o César Silva fez uma entrevista na época, um dia antes, o nosso jogo era no domingo, e o César fez uma entrevista um dia antes dizendo todas as maneiras que eu bati o pênalti. Pô, porque o goleiro tem que segurar até o final, porque ele vai olhando pro goleiro e no outro dia teve pênalti. E eu acabei perdendo. Eu disse, pô, César, legal que tu fez, né? Legal, amigo como esse não precisa de inimigo, né? No Campeonato Catarinense de 1998, o Avaí seguia forte. Defendia o bicampeonato e conquistou os 2 turnos da competição. Dava indicativos que seria mesmo bicampeão, mas acabou não sendo. O título ficou com o Criciúma. Nós tivemos um jogo complicado em Criciúma porque logo de cara, aos 7 minutos, o árbitro expulsou o Rejão. E aí, ali desandou tudo. O Criciúma ganhou e o Criciúma começou a se fortalecer dentro da competição. Nós tínhamos vantagem na competição, mas ali foi 2 pontos, aí foi destabilizado tudo. Ali praticamente o Flávio começou a brigar com a federação, achou que tinha armação no campeonato, né? E aí começou a brigar com a federação e o time
com aquela derrota para o Criciúma, o time desandou, realmente desandou, e a gente não conseguiu o objetivo, que era o bicampeonato. Lembro de um começo do ano muito bom, o Avaí ganhou os 2 turnos do Campeonato Catarinense, né? Perdeu a final, mas ali a gente já via que aquele time mostrava algo a mais, né? Algo diferente, muita vontade, né? Muita entrega, querendo vencer, querendo mostrar para a torcida que aquele jogador estava ali para alguma coisa a mais. Inicialmente o Avaí não disputaria a Série C. A salvação foi a Porto Belo, que renovou e até aumentou os valores do patrocínio. 15 dias antes eu ameacei não participar. Aí a Porto Belo, porque não tinha condição alguma, mas a Porto Belo total me chamou e aumentou em 5 mil reais. Na verdade, na época, 5 mil reais, 20 anos atrás, hoje seria tipo talvez 50 mil, né? A gente passou por momentos muito difíceis financeiramente. Tivemos um apoio grande do nosso amigo da Porto Belo, o Eduardo, que em momentos alguns nos deixou e sempre nos apoiando. Nós estávamos com muitas dificuldades, sabe, dentro do clube. Era um clube que estava em ascensão, né? E graças a Deus, com o trabalho, com a união, com a dedicação de todo o plantel, da diretoria da época, sabe, e a torcida que também nos apoiou muito, a gente conseguiu, sabe, atingir o objetivo nosso. Ali a gente teve em especial o pessoal da Porto Belo, né? Que ajudou muito, o próprio Pierre da Pierre Sport. Calgaro. Humberto Calgaro, né? Que estava na Porto Belo, saudoso Humberto Calgaro, a gente sente uma saudade dele enorme, uma pessoa de um espírito muito, muito, muito especial. Então a gente teve a colaboração de algumas empresas, porque, não sei se o Avaí foi o primeiro time a ter oficialmente uma agência de publicidade. Nosso querido Daniel Araújo, com a Ari Araújo, né? Então, assim, a gente juntou tudo isso, que foi esse somatório, né? O sucesso não vem de graça, não. Quando chega uma empresa como a Porto Belo, você vê que a camisa brilhou, ficou mais linda, cresceu. O atleta, quando coloca uma camisa com um grande patrocínio, ele se sente muito grande, isso dá moral. Né? Então nós vimos que o momento do Avaí era um crescente muito interessante. E aí com o patrocínio, com a ajuda que veio, não tivemos mais problema. O torcedor também pôde contribuir com pagamento na conta de energia elétrica. Foi criada a campanha Cadeira Azul e novas fontes de renda foram surgindo. João Carlos Dias formou o elenco e também trouxe jogadores. Cavalo tinha encerrado a carreira e João Carlos Dias apostava nele como treinador. Como ex-jogador e primeira oportunidade que tive pelo Avaí, cedido pelo João Carlos Dias, que me convidou para ser treinador em 98. Passamos uma fase muito complicada, porém foi muito valiosa, até porque nós conseguimos o título da Série C de 1998 em cima de um time forte que era o São Caetano. Mas até chegar ao título, tem muitas histórias. Em 98, em setembro, João se desligou do clube e quem assumiu, deu sequência, foi o dirigente Vilmar Reinert. A gente ficou com boa parte do estadual, né? Aí usamos muito menino da casa, então a gente tinha um elenco grande de jogadores da casa e usamos. E trouxemos bem pouco. Depois, no decorrer do campeonato, a gente começou a colocar mais algumas peças. Como a gente já havia vencido 2 turnos no Catarinense, eu acho que deu uma base boa para o Campeonato Brasileiro. Passamos por muitas dificuldades dentro de campo e a diretoria fora, mas tenho certeza que todos tinham um objetivo traçado, que era ser campeão. Sabíamos que era muito difícil, mas já que estávamos aqui, a gente teria que entrar em campo e representar da melhor maneira possível. Eu acho que na época, Poli, era uma coisa assim meio que muito distante. Conseguir um título nacional para nós aqui, né, em Florianópolis. Tanto é que só o Avaí em Florianópolis ainda tem esse título, né, esse título nacional. E na época era mais distante ainda. Eu me lembro que em 96, 97 a gente jogou a Série C. Mas eu me lembro também que quase nenhuma equipe de Santa Catarina se interessava muito pela Série C. E o Avaí acabou apostando nisso. Acho que mérito também do Flávio Félix, do João Carlos Dias, do Vilmar, né? Que eram as pessoas que comandavam naquela época.
tiveram essa visão de realmente disputar para vencer. E graças a Deus, em 98 a gente conseguiu e foi uma alegria imensa. Porra, eu me lembro e abro sorriso, né? Primeiramente dizer que é uma honra estar falando com vocês. E falar daquele título é muito difícil, mesmo porque, mesmo aos 52 anos, depois de muito tempo, a gente se emociona muito, né, por se tratar de uma situação que era muito difícil na época, estrutura, condições, mas mesmo assim a gente, pelo grupo unido que a gente tinha, a gente conseguiu aquele título que foi inédito para a história do Avaí, que até hoje a gente guarda com o coração. O grupo foi reforçado com o Edinho, Luiz Fernando e o atacante Paulo César, o PC. O dirigente Vilmar Reinert recorda de outras contratações pontuais. Griso, como o Silva, como o Humberto, que vieram e nos ajudaram muito na reta final. Então foram jogadores muito importantes que a gente trouxe para ser... O destaque que eu digo foi a contratação do Griso, que estava no Remo. Também lá estava salário atrasado, muita dificuldade. Eu estava na casa da minha sogra, que é na Paraíba, esperando a ligação do Caxias, porque na época não tinha celular, tinha... eu acho que eu não lembro se eu não tinha celular ou se eu dei um telefone fixo da minha sogra para eles ligarem do Caxias, 7 horas da tarde. Às 6h30 ligou, eu atendi, era o Cavalo. Engraçado, quando Deus prepara as coisas assim, né? Aí eu disse, rapaz, como é que tu achou esse telefone? Eu nem sei como ele achou esse telefone até hoje. Conversei com ele, consegui trazer ele para esse momento, onde nós estávamos precisando daquele meia que pensasse. Eu digo assim que o Griso foi um dos maiores responsáveis naquele momento para fazer a diferença para nós sermos campeões. Interessante jogar com um treinador que tivesse jogado comigo. É uma experiência que eu queria ter, né? E aí eu aceitei, já viemos, né? A família foi para cá, para o Rio Grande do Sul, e eu vim, aí estreamos já estreiei contra a Chapecoense, um 6-0 aqui. De imediato, Cavalo sacou Altair e César Silva da equipe. Elton, que começou a competição, disse que Cavalo estava errado e não o grupo. Conversaram e se acertaram. Esse foi o divisor de águas. O Avaí não perdeu mais nenhuma partida como mandante na Série C e acabou campeão. O jogo taxado como da arrancada foi em Campo Bom, interior gaúcho, contra o 15 de novembro. Vitória azurra por 1-0. Gol de Sandro Silva aos 38 do segundo tempo, após cruzamento de Fantique. E naquele dia o Cavalo decidiu jogar só com um volante, que foi o Arthur. E ficou eu e Fantique no banco. E a gente, quando... pensando hoje, assim, obviamente que a gente não sabe o que vai acontecer, mas pensando hoje, naquele dia a gente sabia que tinha algo especial para acontecer. Porque nós estávamos confiantes. A gente se olhava ali, o jogo acontecendo, a gente olhava um para o outro e digo, cara, nós vamos ganhar esse jogo. Nós vamos ganhar. Obviamente não sabia que eu seria premiado, né? Eu me lembro até que o Cavalo perguntou para mim, tá bem, Fantique? E eu falei, tô bem, Cavalo. E ele, não, porra, eu preciso que tu esteja bem. Eu falei, eu tô bem, Cavalo. E gritei assim para ele. Ele falou, então vai lá e define. Aí foi eu, o Sandro, a gente acabou entrando, eu fiz uma jogada pela direita, cruzei, o Sandro veio e de cabeça fez o gol. Até uma situação em Campo Bom, que eu prometi uma premiação para os jogadores após o jogo, se ganhasse, que a gente tinha que ganhar aquele jogo. Se não ganhasse, não passaria, era vencer ou vencer. Ganhamos de 1-0 e eu prometi uma premiação. E outra coisa, eu prometi pagar na porta do ônibus na subida, quando a gente saía da janta. E aí? Foi aonde que a gente, no hotel, lá em Campo Bom, só que a gente tinha que fazer as refeições fora do hotel, no restaurante. E comecei a criar uma amizade, que a gente ficou 3 dias lá. Uma amizade com o dono do restaurante. E no dia do jogo, o dono disse, eu vou no jogo de vocês e vocês vão ganhar. Eu digo, poxa, estou gostando desse cara. E fomos para o jogo, ganhando 1-0 com o gol do Sandro. E na volta chegamos no restaurante, o cara estourando foguete. Eu disse, é aqui que eu vou me salvar para pagar essa premiação.
E fui no cara. Fui no cara, disse, olha, tu tens que me salvar, o cara disse, tu é louco? Se eu preciso de R$1.500. Não tenho, preciso. Eu prometi para os jogadores que eu ia pagar um prêmio aqui na subida do ônibus. E como é que tu vai fazer isso? Eu vou dar um cheque meu e quarta-feira eu deposito esse cheque. Segura até quarta para me chegar em Florianópolis e resolver. Ele disse, olha, vou arrumar porque tu é um cara sério. E graças a Deus o cara me arrumou. E quando os jogadores iam subindo pro ônibus, eu fui pagando 100 e 50. E paguei a premiação. Ali eu senti firmeza porque o grupo disse assim, rapaz, nunca pagaram o bicho para nós assim na porta do ônibus. E aqui tu pagou. E graças a Deus dali para frente tudo deu certo e as coisas andaram, né? O 15 de Campo Bom, que era treinado pelo Mano Menezes. E o Avaí foi jogar lá. E nós fomos. Tinha a Rua Avaí? A Rua Avaí, nós passamos na rua, te chamasse a atenção, olha a Rua Avaí, ó. E eu me lembro que o jogo estava 0-0, 0-0. E eu não me lembro quem era o centroavante do Avaí, que não estava jogando absolutamente nada. E tinha lá um outro jogador que não estava nada. E aí eu falei na transmissão, pro Roberto Cavalo, falei na transmissão, tá na hora de entrar o Fantique, tá na hora de entrar o Sandro Silva. Aí lá pelas tantas ele colocou, e eu me lembro como se fosse hoje, à esquerda da cabine de rádio, o Fantique cruzou e o Sandro Silva fez de cabeça. Aí eu gritei o gol e ainda no final ele disse, aprende comigo, Roberto Cavalo. Eu falei isso. O Avaí, depois desse jogo do 15 de Campo Bom, foi outro time dentro de campo, foi um time mais forte, mais feliz e foi chegando passo a passo, como eu falei. O Avaí havia superado times favoritos como Santo André, Brasil de Pelotas, São Caetano, em jogos memoráveis. A reta final da Série C foi a melhor performance do Avaí na competição. No quadrangular final, Avaí, São Caetano, Itabaiana e Anapolina. Foi no primeiro jogo contra o São Caetano aqui. Os jogadores fizeram uma promessa, se classificasse, né, para o quadrangular, e eu cortar o cabelo. Todos? Todos. E estava nós lá na concentração, lá no hotel, conversando embaixo, demora um pouquinho, só vimos aquela televisão passar para o lado nosso, né, puf, no chão. O Wesley não aceitou cortar o cabelo. Adorava aquele cabelo? Aí na hora que eles pegaram ele e seguraram, ele jogou a televisão, pegou a televisão e jogou. Aí até ficou fora do jogo, porque teve um corte na perna, perdemos o jogador, mas graças a Deus jogamos com o São Caetano e ganhamos. Essas histórias são legais porque quando o atleta não quer cortar o cabelo, e o Wesley realmente ele tinha um cabelo comprido e ele achava que era o charme dele. E alguns jogadores um pouquinho mais sem cabelo feinho queriam estragar o menino, né? E ele não aceitava, mas mesmo assim o grupo era tão forte que conseguiu fazer com que ele fizesse. E aí realmente deu uma polêmica um pouco negativa, mas aí cabe a nós, experiente, a tentar resolver. E resolvemos, né? Com equilíbrio, com cautela, não perdemos a força do grupo. O Avaí recebeu o São Caetano. O adversário estava invicto há 28 partidas. Vitória do Leão por 2-1. Eu acho que o grande jogo que definiu esse título, Poli, foi o nosso primeiro jogo contra o São Caetano. A expectativa era muito grande, o São Caetano vinha de campeonatos paulistas, time forte, né? Com jogadores assim de um maior nível, né? Mais conhecidos, treinador Luiz Carlos Ferreira, aquele negócio todo, né? E eles até meio que acharam que já iam vencer de início já, né? Eles vieram aqui contra nós, vieram realmente com o intuito de vencer o jogo, jogaram para cima e acabaram fazendo o primeiro gol. Nesse jogo também eu entrei na lateral direita, o Arthur, se eu não me engano, que era volante, estava jogando na lateral, problemas com o Edinho, problemas com o outro lateral, o Cedenir também estava com problemas, e aí acabou que o Arthur jogou na lateral, e no intervalo o Cavalo me colocou nesse jogo também. Nós estávamos perdendo de 1-0, conseguimos virar o jogo, se eu não me engano, um gol do Tite de pênalti e um gol do Griso, se eu não me engano, tá? Mas eu acho que foi mais ou menos isso. O time do São Caetano, sem sombra de dúvida, era melhor que o nosso. Viemos aqui na sacada, saímos perdendo de 1-0, viramos o jogo 2-1. O São Caetano vinha de aquela ascensão absurda de 23 jogos sem perder, eu não lembro quantos jogos eram sem perder.
E o César também, bocudo, me faz, até se procurarem no YouTube, na internet, vai ver que tem o Silvio Luiz falando, o goleiro do São Caetano falando do César. Né, falando que o César falou demais, que o São Caetano só está invicto porque não pegou o Avaí dentro da ressacada ainda. E nós saímos perdendo aquele jogo. 1-0, gol do Silvinho, eu lembro bem, foi na goleira de lá, deu nas costas, acho, do César Souza, sobrou pro Silvinho, o Silvinho fez o gol. E aquele ali para mim foi o divisor de água, um dos jogos mais difíceis, porque o São Caetano é um time extremamente qualificado, que depois pegou a gangorra e subiu e foi até a Libertadores. E aí nós saímos perdendo em 1-0 e estamos. O Griso, no início do segundo tempo, o Griso foi lá e pum, fez o gol, fez 1-1, daí se demora, vai, acho que foi o Sandro Silva, cavou o pênalti. O Sandro entrou, o Cavalo botou ele foi, pênalti nele. Pô, o Silva é grandão, com uma envergadura do caramba, e o César já tinha falado aquelas bobagens todas, todo mundo já tinha visto, né? Eu tinha perdido o pênalti antes. Aí eu disse, não, mas agora não tem como, essa responsabilidade é minha, sempre falei que é minha, e eu vou botar, nós vamos ganhar, e esse vai ser o divisor de água. E aí eu fui lá e fiz o gol, o Silvio realmente segurou até o final, mas aí eu tinha o canto definido já, quando o goleiro segurava, fui lá e fiz o gol, ganhamos 2-1. Para mim esse foi o divisor de água, e aí esse foi um dos jogos mais importantes que marcou realmente o nosso acesso e o nosso título. Em Anapolina, Goiás, o Avaí perdia por 3-2. E PC empatou aos 47 do segundo tempo, 3-3. Na ressacada, o Avaí empatou com Itabaiana, 1-1. Foi um sufoco. Lá em Sergipe, venceu por 2-1. Gols de Griso e Edinho. Pereirinha lá em Itabaiana, nós concentramos aqui, eu e o Altair, lembro que no quarto, ligou o ar-condicionado. Eu não costumava usar ar-condicionado. Sei que eu peguei uma gripe, aí viajei de manhã, viajamos, cheguei em Itabaiana com febre. Diz segundo o Pereirinho, tinha 42 graus, 42 de febre. Ele fala até hoje, pode perguntar, tira a dúvida dele, eu não sei se é possível, né? Isso na sexta-feira, jogaríamos no domingo em Itabaiana. Aí eu fiquei por lá, no 2 toques, não treinei, no outro dia eu continuava, baixou um pouco, mas assim, eu estava ainda debilitado. Aí fomos jogar contra o Itabaiana, o Cavalo falou assim, ele joga pelo menos um tempo, tal, vê se dá. Aí eu falei, não, beleza, vamos, dá, Cavalo. Melhorei, tomei vitamina, injeção de vitamina, o Pereirinho me cuidou e tal. E aí, primeiro tempo, 2-0, né? Um passe meu pro Edinho fez o gol, o outro eu fiz o gol, 2-0. Segundo intervalo, Cavalo, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Não, Cavalo, 10 minutos dá. Aí passa 10 minutos, 20 minutos, e rapaz, eu tava, e os caras, pressão normal, né? O time jogando na casa, perdendo 2-0, time bom, time bem interessante, havia empatado com a gente aqui, do Itabaiana na época. E aí eu falei pro Cavalo, não dá mais. Eu lembro que eram uns 33, 34 do segundo tempo. Estava esgotado, né? Mas também com aquela vontade de, pô, uma vitória ali e nós subia. Foi no primeiro jogo do segundo turno. Então aí eu segurei e aí o Cavalo substituiu. Novamente na ressacada, o Avaí empatou com a Anapolina em 0-0. Já estava na Série B de 99, mas faltava o título. Em São Caetano, o Leão perdeu por 1-0, dia 6 de dezembro. O Avaí, mesmo com a derrota, comemorou o título e o São Caetano também. Ambos subiram para a Série B do ano seguinte. Quando eu comecei a torcer para o Avaí, porque eu já nasci havaiano, mas quando a gente começa a torcer um pouco mais, o Avaí não tinha nem divisão. Por isso a gente sabe que aqui em Florianópolis, a grande Florianópolis, sempre tem gente que torce para o time de São Paulo, time do Rio de Janeiro, porque antigamente a gente não tinha calendário anualmente, só tinha um estadual, às vezes um torneiozinho Sul-Minas e quase nada. Então esses caras levaram o nome do Avaí, né, para o Brasil todo, e eu fico muito contente e lisonjeado de poder fazer parte depois dessa equipe, desses grandes guerreiros que botaram o Avaí no auge. Eu costumo dizer que de todas as equipes que eu joguei, eu lembro o hino do Avaí, né, porque essa torcida aqui, ela contagia demais.
Aquilo lá entra na tua cabeça e não sai mais, e aquilo te dá um combustível que só quem está ali dentro consegue sentir. Foram 22 jogos do Avaí, 10 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Um título aqui eternizado em vídeo. Um presente para todos os havaianos, para toda a vida. Eu falo que eu fui um privilegiado, né, de poder jogar no time do meu coração e pegar um time campeão de 98, né, eu ia começando em 99 e isso me deu uma escola, né, porque eu não tive base no futebol de campo, eu tive no futebol de salão. E quando eu vim pro Avaí, eu vim direto pro profissional e, queira ou não queira, eu peguei aquele grupo campeão. Nossa, até agora, ó, sabe, muito grande. Tá emocionado? Realmente. E lembra aquele título? Foi uma grande conquista. Uma grande conquista, sabe? A gente estava há muito tempo já trabalhando, né, nesse sentido para ver se conseguia a ascendência para uma Série B, e a gente conseguiu duas coisas num ano só. Subimos para a Série B, fomos campeões da Série C, né, onde colocamos a estrelinha essa aqui. É bom ser havaiano? Nossa, é maravilhoso. Quem pegou o Avaí na Série B no próximo ano foi algum cara inteligente ou esperto, porque não se falou mais de Avaí na Série C. O Avaí, ele manteve ou subiu. Estou a distância a 3.000 quilômetros, mas com o Avaí guardado no coração, torcendo, sofrendo e com muita alegria também, como sempre. Porque nada no Avaí é fácil, sempre teve essa dificuldade, mas sempre saímos vencedores. O narrador nosso aqui da ilha, o Miguel Livramento, sempre brincava numa rádio aqui, que o Pachequinho do Cavaco junto com o Polidoro tocaram o hino a 14 mil metros de altura. Então a torcida do Avaí tem um grande carinho pela gente. Sempre que a gente vai na ressacada, os torcedores conversam com a gente e relembram essas coisas boas, né, que foi. Aquele momento ali que a gente chegou no aeroporto, descemos do avião, caiu a ficha, né? Porque daí nós já vimos a torcida lá no saguão, né? Aquela comemoração, e aí caiu a ficha, né? Aí nós paramos um pouquinho, fechamos ali a roda, agradecemos a Deus por ter nos dado saúde, por ter nos dado força de ter lutado, nunca ter desanimado. A imagem grande é, sem dúvida nenhuma, da conquista do título, a volta do aeroporto, aquela imagem dos jogadores abraçados no aeroporto, né, fazendo aquela reta na pista. Eu acho que temos aquela foto até na revista. E depois a chegada na cidade, a entrada na beira-mar, a festa do Cochicho. A cidade parou, foi uma loucura aquelas comemorações. A cidade parou um dia inteiro, né? Eu fiquei praticamente como alcoólica, né? Agradeço a Deus por fazer parte desse grupo, dessa história, de um clube como é o Avaí, um clube forte, um clube marcante no Brasil hoje, e tem uma história, já tem uma tradição, né? Para mim é uma honra muito grande ter feito parte disso tudo. Aquele desfile no carro de bombeiro pela cidade, e teve um momento ímpar para mim, confesso mesmo, foi quando a gente estava chegando ali no Cochicho, e eu estava com o nosso saudoso Fernando Bastos na cabine do caminhão do Corpo de Bombeiro, né? E um moço se ajoelhou no meio da pista ali da beira-mar, abriu, eu acho que está numa revista tua essa foto. Tá, né? Tá. E ele abriu aquela bandeira no meio da rua e parou o trânsito, né? Aquilo ali para mim foi a parte mais emocionante dessa passagem, assim, pelo Avaí. Lógico, teve outra, mas aquele momento em especial, né? Foi muito marcante. A festa no Cochicho, já naquele dia que o Avaí subiu, já foi algo que parou a cidade, como o próprio documentário diz, né? Mas a chegada no Cochicho, a chegada na beira-mar, no Cochicho, desde o aeroporto, foi algo sensacional, assim. Esse Corpo Bombeiro foi bonito. Quando nós chegamos no aeroporto, torcida toda na ressacada, estava lá dentro do aeroporto. Já chegamos em cima do Corpo Bombeiro, de lá viemos até aqui na beira-mar, devagar, Cochichos. Muita festa, muita alegria. Minha filha tinha 2 anos, a Marina estava dentro do Corpo Bombeiro comigo. Então a gente sabe que essas histórias a gente não vai esquecer nunca, porque o título é título, não tem como. Então a gente lembra a cada detalhe. Lógico que se a gente começar a conversar mais aqui, tem muito mais histórias, mas foi muito bom essa trajetória nossa, do aeroporto até aqui na beira-mar, porque foi um lado histórico que a gente nunca vai esquecer. Paramos no Cochicho, embaixo do caminhão de bombeiro eu vejo meu pai,
minha mãe, meus primos e a maioria dos amigos que eu jogava bola junto. Então, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda morava na Agronômica. O meu pai e minha esposa vieram a pé me buscar. E eu passei e eu olhei o abrigo de menor naquela época e eu olhava assim, cara, eu só queria jogar bola aqui. A minha intenção era só ser feliz jogando bola. E o Avaí me fez acreditar que eu podia ir mais. E depois disso, assim, eu vivi 17 anos como profissional de futebol e assim, se eu te falar um momento único, um momento assim que tu pode descrever como uma realização pessoal, eu acho que esse foi o momento que marcou, porque um menino que queria jogar bola, pura e simples, fui jogar no Avaí por causa dos amigos, fomos juntos, começamos a idealizar um sonho e aconteceu, assim, é um negócio que fez a gente acreditar que era possível. E sempre falo para todos os meus amigos, apesar de ter 12 anos dentro do Beira-Rio, o Avaí é o meu clube de coração. Dá vontade de chorar, né? Tranca, a voz tranca, lembro da ressacada lotada. A Havaiana, para mim, Havaiana é coração, é briga, é raça, é fazer de tudo para sair de dentro do campo com a vitória e representar a torcida. Isso é ser havaiano. Da Ilha Formosa, cheia de graça, é o time da raça. Isso aí não sai da minha mente. Não sai da minha mente. E depois, 20 anos depois chegar nesse aeroporto aqui e fazer essa trajetória toda até a beira-mar, os havaianos fazendo aquela festa. Fazem 20 anos que eu não entro na ressacada e cada vez que eu entro eu me emociono. E sei que o quanto foi importante fazer tudo que eu fiz para ser campeão. É presente e o time bem quente, de encontro marcado com seus dias de glória, pois a ordem é vitória, vencer, vencer. Ah, lalaiá, 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 lalaiá.